Você já pensou em morrer? Ou pior, você já pensou em se matar? São duas perguntas que elas parecem até iguais, mas elas têm bastante diferença entre elas. E fica comigo até o final que a gente vai explicar o que o budismo tem a ver com isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego e o objetivo do canal é sempre realmente trazer coisas do dia a dia para a gente ser praticante do budismo, para entender tudo isso e ser cada vez mais feliz. Algumas pessoas vira e mexe me perguntam sobre esse tema, inclusive uma pessoa recentemente falou desse tema aqui no TikTok, e aí eu falei, poxa, talvez seja a hora de falar um pouco mais sobre isso, né? Inclusive um tempo atrás, aí talvez um mês atrás, eu dei um relato de experiência rápido no Instagram, e se você não conhece ainda o Instagram da loja Body Store, onde eu uso mais como quase que um perfil próprio para falar de budismo, até pelo conceito da loja, né? Me acompanha lá porque nos stories vira e mexe eu falo lá, eu jogo algumas enquetes e falo algumas coisas legais lá, às vezes rola até live, então acompanha lá também, tá bom? Olha só, o assunto aqui é suicídio. Me perguntaram sobre suicídio. O que o budismo vê, né? Como o budismo vê o suicídio? E aí é um problema bem realmente importante a ser conversado no budismo, porque o budismo, ele tá aqui para te preparar para a morte. Aí a pessoa fala, o quê? Preparar para a morte? Então o budismo gosta de saber da morte? Não. O budismo ele te prepara porque é um fato inevitável. Uma das 4 nobres verdades é que todo mundo sofre. E os 4 tipos de sofrimento é nascimento, envelhecimento, doença e morte. Todos nós passaremos por isso. Mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, seja de velhice, seja de doença, seja de tragédia. Isso tudo vai ser decorrente a uma vida que você teve. E o fato principal do budismo é a vida você tem que viver, apesar de todos os sofrimentos. Vivendo, você aprende a compreender o momento da morte que vai acontecer. E como no budismo, de uma maneira mais profunda, ela acredita no ciclo de vida e morte, né? Nós temos várias existências para frente, já tivemos muitas existências para trás, mesmo sem saber, nós temos que ter a consciência do momento presente, porque isso vai influenciar para frente como influenciou para trás, tá? Segue aqui o raciocínio que você vai entender. Quando a gente pensa em morte, né? Se você está pensando naquela primeira pergunta que eu fiz, se você já pensou em morrer, às vezes num ato de desespero, numa tristeza, num escândalo, você pensa, né? Porque você simplesmente não aguenta aquela situação momentânea. Mas aquilo pode não ser muito profundo, pode ser da boca para fora. Mas quando você pensa em morrer, pensa em se matar, aí a coisa é mais pesada. Uma vez eu assisti uma palestra num treinamento, num curso, onde uma psicóloga falou o seguinte: se você já teve pelo menos uma vez um pensamento suicida, ou seja, um pensamento onde você quis realmente se matar, isso implica logicamente em morrer, e aí de repente você pensou nisso, você viu isso como uma saída válida, e de repente, num processo ainda mais para frente, você até pensou em como faria isso. Olha, são sinais muito claros, evidentes de que você está com um pezinho ali na depressão. E a depressão ela pode acontecer de uma maneira mais aguda, ou seja, vir de uma vez só, né, por um efeito muito forte emocional, um acontecimento ali que realmente traumatizou e foi muito vívido e aquilo, né, já te trouxe de uma maneira muito profunda para a depressão, ou ao longo de vários acontecimentos que foram fortalecendo seus sentimentos, foram desenvolvendo a doença depressão, que é um dos maiores males do século, né, a doença da depressão. Se você não sabe como funciona isso, eu vou te explicar rapidamente. O nosso cérebro, para cada tipo de emoção, ela tem um hormônio, como se fosse um balde de alguma coisa química que despeja na nossa corrente sanguínea. E isso só vai ser despejado por um gatilho, ou seja, alguma coisa que a gente enxerga, vive, né, recebe. Então, recebeu, bateu aqui no cérebro, ele fez ali um caminho do que a gente realmente processa, como a gente processa aquilo, despeja
aquele tipo de química no nossa corrente sanguínea que vai gerar uma reação. E se você já assistiu outros vídeos aqui, a gente fala de reação quando fala de karma, ou seja, como a gente age e reage sobre tudo. Então, a gente recebe, processa, o nosso cérebro, de acordo com o que a gente já viveu, vai processando e vai descarregando algumas químicas, né? O balde ali de alguns hormônios. E aí tem hormônios que geram mais felicidade e ações de felicidade, euforia, prazer, assim como também tem alguns processos que geram justamente a química para você sentir a tristeza e a dor. Então, se você vive, né, várias coisas que vão sempre descarregando mais o da tristeza, como é um processo químico, neuroquímico, você começa a viciar nisso. O nosso corpo ele também pode se viciar no próprio processo neuroquímico, olha só. E aí, meu bem, você vai desenvolvendo, você vai ficando viciado naquilo mesmo. Assim como tem pessoas que são viciadas em adrenalina, tem pessoas que são viciadas em desprazer, em tristeza. E isso vai, em uma hora que ela fica tão viciada que desenvolve essa doença, a depressão. Onde, inclusive, chega ao pico de gerar sentimentos e vontades de acabar com tudo aquilo, que é a morte. Mas isso, por mais que o budismo ele fala de existência, né, de vida e morte, isso não é uma coisa boa quando se trata desse aspecto, porque aí envolve os 10 estados de vida. Você falar de morte, acabar com a vida, acabar com o sofrimento, dependendo da forma que você está num estado de vida que pode ser o topo de um lado ou o topo, né, o declínio, a fossa do outro, que para quem já viu os 10 estados de vida, é o estado de Buda e é o estado de inferno. Uma coisa é você atingir o estado de Buda e eliminar os sofrimentos, né? Ter um desapego total por tudo isso que pode te afetar na sua reatividade e assim você atingir um estado máximo de compreensão, de tranquilidade, de serenidade, que é o estado de Buda, e que te proporciona até, né, a extinção de todos os sofrimentos e atinge, né, depois quando você morre, o chamado Nirvana. E o Nirvana é o quê? Justamente quando você está num estágio onde você não precisa mais sofrer, você conseguiu zerar o game, você zerou a vida, você zerou a existência, porque você eliminou todos os sofrimentos. Mas, quando você está nos estados mais baixos de vida, e incluindo o último, né, que é o estado de inferno, é só sofrimento. Você é totalmente reativo. E no estado de inferno, você tem o desespero, você tem a desesperança da vida, você não quer mais viver aquilo. E aí, vem aqueles pensamentos para acabar com aquilo. Aí, pode ser até que role um pensamento mais confuso, onde a pessoa fala assim, eu quero acabar, de repente até um nirvana, né? Falei aqui já de um vídeo falando sobre nirvana. E não, você não vai acabar com isso, porque é o seu estado de vida, é a sua condição de vida. Se você está numa condição de vida, no momento, né, na época da sua morte, aquela condição de vida, enquanto você tem aqui o estado manifesto, você vai trazer para o estado latente, que é o momento onde você é energia, você não tem mais o corpo, inclusive não tem mais a boca e a voz para tentar transformar isso, nessa condição de vida, e você fica latente naquele estado de vida. O que significa que quando você criar oportunidade para voltar, né, ao estado manifesto, ou seja, entrar numa nova existência, você vai exatamente encontrar uma nova existência que está naquela condição de vida que você criou do estado de inferno. Então, pessoas que nascem em estado de inferno, né? Numa miséria espiritual total, numa experiência caótica, familiar, tudo que é de pior. Então, esse tipo de pessoa, né, simplesmente ele trouxe, né, nessa existência uma condição onde ele quis acabar com aquilo, ele quis fugir dos sofrimentos, ele não quis extinguir. Às vezes o pensamento é distinguir, né? Porque no seu corpo físico você quer acabar com aquilo, seu psicológico está abalado e você não suporta mais. E aí realmente chega naquele pico de cortar tudo. Mas na sua vida, na sua existência, no seu karma,
você só tirou aqui o efeito manifesto, a condição de vida ela se manteve e você vai manifestar ela numa nova existência naquela mesma condição. Por isso, inclusive, é tão importante quando a gente recita Nam-myoho Renge-kyo, em vida, poder atingir o estado de Buda, né? Atingir os estados mais elevados de vida, para transformar totalmente o seu karma, viver de uma forma feliz nessa existência e chegar naquele momento final da sua vida, onde você está satisfeito, onde você está com a sensação de missão cumprida, quando você está realmente exalando, né? Você está vivenciando realmente energias positivas que inclusive se multiplicam para todos que estão ao seu redor. E isso que você vai trazer no momento, no efeito latente e depois numa próxima existência. Assim como também é bom ter realmente essa rede de pessoas recitando junto com você. Porque quando você está no momento de efeito latente, ou seja, você já morreu, até que você manifeste uma nova existência, como eu falei, você não tem boca, você não tem voz para recitar Nam-myoho Renge-kyo, né? Inclusive não tem consciência ali naquele momento. Mas todos os seus entes queridos, as pessoas que estão ao seu redor, os companheiros de luta, eles têm. Por isso que a gente ora pela pessoa falecida, porque nós estamos vibrando para que essa pessoa, né, que agora é efeito latente, ela transforme o karma dela ainda até que ela possa então manifestar isso numa nova existência de uma forma mais amenizada. Então, quando você recita o Nam-myoho Renge-kyo para uma pessoa falecida, você está conectando com o estado de Buda dela, criando o estado de Buda no estado latente, para que ela possa, de alguma forma, realmente nascer, né, numa nova existência mais amenizada, num estado mais elevado e ter uma condição melhor. Isso implica, naturalmente, num mundo melhor, né? Então, o Kosen-rufu que a gente comenta tem tudo a ver com isso. Então, quando a gente está aqui, no dia a dia, pensando, né, no nosso dia a dia sobre as coisas boas e ruins, nós temos a prática diária para transformar tudo isso, onde nós, nos momentos bons, possamos fortalecer todos esses sentimentos e ações positivas e inclusive ir multiplicando para as pessoas que estão próximas. E quando a gente não está bem, o nosso desafio é transformar isso, é não querer deixar o nosso estado de vida, buscar alternativas que não vão trazer solução para acabar com aquele sofrimento. Vai só querer fugir, né? E na verdade a gente vai estar postergando, vai trazer para novas existências, vai estar multiplicando isso, permeando no universo aquela energia negativa, aquela energia pesada que é do suicídio, né? Que não gosto nem de ficar falando, mas é isso. E assim, uma coisa que é muito importante é todo mundo saber que pode acontecer com qualquer um. Todos nós temos os sentimentos, a possibilidade de chegar, né, naquela mesma condição, inclusive do estado de inferno, inclusive na depressão que está no estado de inferno. Eu mesmo já passei por uma situação parecida, uma vez até fiz um story relatando um episódio de 1 ano e pouco atrás, onde mesmo fazendo vídeo aqui, mesmo praticando budismo, aconteceram algumas situações em coisa de 45 dias que foram tão caóticas na minha vida que me levaram a pensar até em fazer besteira. Mas por muita boa sorte de continuar mantendo a prática, me desafiar, inclusive tá fazendo terapia que eu já estava fazendo e poder com o meu psicólogo, né, relatar tal, e inclusive fazer até um exercício sozinho onde isso me ajudou bastante, que é poder falar comigo mesmo, né, não só diante do Gohonzon, mas eu cheguei a fazer um vídeo falando toda a minha situação e depois eu assisti e falei, poxa, eu não quero viver isso, não quero estar relatando esse tipo de coisa. E aí me trouxe ainda mais força para estar diante do Gohonzon e determinando a mudança desse karma. Aí sim eu comecei a cada vez mais melhorar, trouxe mais energias positivas, trouxe cada vez mais condições boas e aí sim, de um mês para o outro, as coisas começaram a dar uma guinada e isso foi muito legal porque eu tive uma transformação naquela parte, onde eu estava muito apegado inclusive num conceito material, que é o que me trouxe muito problema naquele mês, e aí hoje eu tô mais, falei, poxa, às vezes a gente faz realmente uma tempestade num copo d'água, né? Mas a gente precisa passar por isso para a gente poder realmente dar valor e inclusive saber realmente a não viver mais apegado naquilo. O que será que você está apegado? O que você está sofrendo hoje? Tem coisas que a gente está passando até que a gente realmente consiga ver de uma forma de fora e fala, poxa, não, né? Não precisa, né? Eu não quero viver isso. Então, falar sobre
esse tema que é tão complexo, tão pesado, inclusive muita gente não entende porque não passou por esse sentimento, e eu nem desejo que passe, né? Mas ainda não gera uma empatia para quem passa por isso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, mas não por fazer, mas não por achar que vai fazer simplesmente um milagre, porque muita gente acha que só isso vai eliminar o fato de você não ter a depressão. E aí eu já cheguei a ouvir relatos de pessoas que até com altos cargos na organização falam assim, poxa, de repente me peguei com depressão. Sim, porque é um fator humano. Às vezes a gente passa por isso, por alto estresse, por uma situação, um trauma e tudo mais emocional. Isso não vai ser isento para quem é budista. Pelo contrário, quem é budista tem uma ferramenta a mais para conseguir sair disso com muito mais coragem, com muito mais visão, né? Uma visão externa, assim você pode fazer realmente uma visão dissociativa, né? Sabe aquela coisa de você tentar se ver de fora da situação? Quando você está diante do Gohonzon, é essa oportunidade de você tentar enxergar tudo isso nesse espelho para você realmente tentar ver de fora, ver o quanto você, não precisa estar naquela situação, não precisa estar reagindo daquela mesma forma, criar coragem e falar, eu vou mudar isso. E aí você vendo de fora, eu vou mudar isso, fazendo tal coisa, me esforçando mais, de repente dizem que para a depressão exercício é muito bom, e eu faço. Isso é realmente é muito bom, isso ajuda. Às vezes você está bem sem vontade de fazer, mas os efeitos neuroquímicos que ajudam naquela hora proporciona uma melhora. Então, tudo isso você vai falando, poxa, é agora, vou fazer, criando a estratégia, criando ações, passos, como se fossem tijolinhos, e você vai criando realmente essa fortaleza onde você não vai mais pensar, não vai deixar mais aquela visão horrorosa ser a sua visão atual. É o momento presente. Quanto mais você tiver no momento presente, uma visão que passa longe da hipótese de acabar com a sua própria vida, mais você vai estar vivenciando a felicidade absoluta, que é o estado de Buda. Faz sentido para você? Então, se tiver de acordo com o que você pensa, já comenta aqui, dá um like, compartilha para outras pessoas que podem estar passando por isso ou que já passaram por coisa parecida e me fala, se você não concorda, inclusive, o que você vê sobre esse aspecto e como o budismo pode realmente tirar a gente dessa situação para a gente poder realmente transformar esse karma, tá bom? Muito obrigado, a minha parte é só aí. Tchau, tchau.